Olá, queridos alunos da Escola Antônio Teixeira Gueiros. Vamos agora continuar nossas videoaulas online. Assunto de hoje: balanceamento ou acerto de coeficientes no método das tentativas. Essa frase é clássica na química, entre aspas: nada se perde, nada se cria, tudo se transformam. A Lei da Conservação de Massas foi publicada pela primeira vez em 1760, em um ensaio de Mikhail Lomonosov. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental, cabendo ao francês Antoine Lavoisier o papel de tornar mundialmente conhecido o que hoje se chama Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação de Massas. Reação química. O que é uma reação química? As reações químicas são processos que transformam uma ou mais substâncias, que nós chamamos de reagentes, em outras substâncias que chamamos de produtos. Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que uma reação química promove mudança na estrutura da matéria. Essas reações são representadas por equações químicas, que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente, respeitando sempre a lei de conservação das massas. Bom, eu costumo dizer que uma reação química, uma equação química, é um idioma à parte, né? Assim como nós temos o inglês, o português, o chinês, o francês, eu costumo dizer que isso aqui também é um idioma. É uma forma de escrever significado a um processo. Olha só. Aqui eu tenho o gás metano mais o oxigênio. Quando essas duas substâncias entram em contato e há uma energia de ativação, eles vão produzir chama e vão entrar em combustão. E essa combustão, o processo final, vai produzir gás carbônico e água no estado de vapor. Bom, essa é uma escrita onde descreve um processo químico. O que é importante nós falarmos? Que toda essa escrita chama-se equação química. As substâncias que estão no primeiro membro, ou seja, do lado esquerdo da seta, prestar atenção nisso aqui, são chamadas de reagentes, serão consumidos e deixarão de existir. E as substâncias que estão do lado direito da seta são chamadas de produtos, serão formados ou produzidos, tá? Índices. O que são índices? Índice são os números que indicam a quantidade de cada átomo nas substâncias. Como, por exemplo, na primeira substância, que é o metano, esse número 4 indica que há 4 átomos de hidrogênio. Do lado direito do carbono não apresenta número. E quando não apresenta número, subtém-se que é número 1. Ou seja, está informando que tem um átomo de carbono. Já no caso do oxigênio, 2 átomos de oxigênio. No gás carbônico, 2 átomos de oxigênio. Quando não apresenta índice, é um átomo de carbono. Na água, 2 átomos de hidrogênio. E no oxigênio, que não apresenta índice, está me informando que é apenas um átomo de oxigênio. Então, índice serve para informar a quantidade de átomos de um elemento químico na substância. Então, vamos ver aqui, uma equação química. Então, os reagentes aqui. Eu tenho um átomo de carbono. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E vão reagir com 2 átomos de oxigênio. Após o processo se concluir, eu terei os produtos e terei um rearranjo das substâncias químicas. Elas vão se modificar. Por isso nós chamamos de transformação química ou reação química.
Agora será formado CO2, onde vai ter átomos de carbono e 2 átomos de oxigênios, mais H2O, que é 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O que é importante dizer é que a quantidade de átomos dos reagentes ela deve ser igual à quantidade de átomos dos produtos. Isso chama-se justamente de lei da conservação de massas. Então, o que é que nós podemos perceber? Nesse primeiro exemplo, que a quantidade de átomos de oxigênios aqui são 2. Já nos produtos, vão aparecer 1, 2, 3. Opa, está desigual. Está desigual. Pela lei da conservação das massas, isso não pode acontecer. A quantidade de átomos de um determinado elemento químico tem que ser igual nos reagentes e nos produtos. Então, para fazermos isso, nós vamos fazer o processo de balanceamento, que é justamente acrescentar ou modificar esses índices. Quando eu coloco o índice 2 aqui, eu estou dizendo que tem 2 moléculas de água. Ou seja, aqui eu tenho uma molécula e aqui eu tenho outra molécula que eu estou adicionando. Olha o que vai acontecer agora. Quando eu adiciono esse número 2, eu estou contando 1, 2, 3, agora 4 átomos de oxigênio. Mas 4 átomos de oxigênio, mas aqui do lado ainda tem 2. No reagente ainda tem 2. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar mais uma molécula de oxigênio. O que vai acontecer? Eu estou mostrando que agora são 2 moléculas de oxigênio. Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então aqui, átomo 1, átomo 2, átomo 3 e átomo 4. Com isso, eu estou igualando a quantidade de átomos entre reagentes e produtos. 4 oxigênio nos reagentes e 4 de oxigênio nos produtos, tá? Não é 40, é 4 de oxigênio, tá? Como o carbono já estava igualado, ou seja, um átomo de carbono nos reagentes e um átomo de carbono nos produtos, então basta acrescentar o número 1 de coeficiente. Mas calma, vamos explicar isso mais lá detalhado na frente. Essa é apenas uma forma lúdica de mostrar que as quantidades de átomos no reagente tem que ser igual à quantidade de átomos nos produtos. Numa reação química, o número total de átomos do reagente, como falei, deve ser igual ao número de átomos nos produtos. Eu coloco várias vezes isso, que é para nunca esquecer. Olha só o que acontece de novo esse exemplo. Aqui eu tenho H2, que vai reagir com N2. E vai formar NH3. Opa, calma aí. Acontece que de nitrogênio nos produtos, olha, eu só tenho 1. Então, olha o que vai acontecer nessa reação. Aqui está me informando, na fórmula molecular, que só tem 1. E também deveria ter 3 átomos de hidrogênio. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que essa equação não está balanceada, ou seja, a equação não está com os coeficientes corretos. Então, vamos ao segundo exemplo. Se eu colocar o número 2 aqui na frente, que eu chamo de coeficiente, está me informando que eu tenho 2 substâncias de H2, ou seja, agora eu tenho 4 átomos de hidrogênio. E eu vou fazer a reação. Vamos ver o que acontece? Olha só. Agora eu já tenho a formação dessa substância, que é um átomo de nitrogênio com mais 3 átomos de hidrogênio. Mas eu tenho uma outra substância aqui embaixo que não está correta. Eu tenho um átomo de nitrogênio e um átomo de hidrogênio. Ainda não é uma equação balanceada. Então vamos lá. Agora o que eu fiz? Coloquei 3 moléculas de hidrogênio. 1, 2, 3 moléculas de hidrogênio. Agora eu tenho 6 átomos de hidrogênio. É muito fácil. Esse número multiplica esse aqui. 3 vezes 2 é igual a 6, que é justamente 6 átomos de hidrogênio que eu tenho aqui embaixo. Olha o que vai acontecer na reação. Opa, agora eu tenho uma coisa correta aqui. Eu tenho um átomo de nitrogênio com mais 3 átomos de hidrogênio, formando NH3. Perfeito, mas eu tenho 2 moléculas. 1, 2. Se eu tenho 2 moléculas, significa dizer que eu tenho que colocar o coeficiente
para 2 moléculas. Tá? Então, isso aqui é o princípio de conservação das massas. A quantidade de átomos dos reagentes tem que ser igual ao dos produtos. Quando isso não acontece, significa dizer que ela está escrita de maneira incorreta. O que vai ter que ser refeita adicionando apenas, modificando apenas os coeficientes, que são esses números que ficam à frente da substância. E quando não aparece nenhum, se subtende-se que é número 1. Agora vamos ao significado aqui dessas fórmulas moleculares. Essa substância significa dizer que tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Perfeito. Quando eu coloco o coeficiente 2 à frente da substância, significa dizer que eu vou ter que multiplicar todos os índices por 2. O nitrogênio, que antes tinha 1, agora eu vou ter que multiplicar ele por 2, que é justamente esse 2 que aparece na frente da substância. Então, 2 vezes 1 significa 2 átomos de nitrogênio a partir de agora. Olha só o nitrogênio, que aparecia 3, agora vai ter que ser multiplicado por 2. Então, está aqui, 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Ok? Tendo 2 vezes a água, né, H2O, teremos 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Por quê? Esse número 2 que está na frente, que é chamado de coeficiente, ele vai multiplicar os índices. Primeiro ele multiplica o índice do hidrogênio, ou seja, 2, que é o coeficiente, e 2, que é o índice do hidrogênio. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Já o oxigênio é o número 2, que é o coeficiente, que vai multiplicar o índice que está bem aqui. Quando não aparece, tem-se que é número 1. Então, 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Então, basicamente, é isso que nós iremos fazer a partir de agora. Né? Muito importante isso aqui. O número que fica na frente, grande, é chamado de coeficiente. Os números pequenos, ao lado direito de cada elemento químico, são chamados de índices. Olha só, de forma lúdica, o que acontece? Aqui eu tenho uma molécula de H2 e uma segunda molécula de H2. Ela vai reagir com uma molécula de O2 e vai se transformar em 2 moléculas de água. Olha só, é como eu simbolizasse que este átomo viesse para cá, este outro átomo viesse para cá e este átomo de oxigênio viesse para cá. Aqui embaixo é como se este átomo se tornasse esse, este átomo se tornasse esse, este outro átomo de oxigênio se tornasse esse. Então houve um rearranjo das moléculas químicas durante o processo de reação química, onde eu tenho a conservação das massas, ou seja, reagentes é igual a produtos em quantidade de átomos, tá?